Paz e graça, queridos irmãos, eu sou o professor Rafael Brito e aqui é o canal Exército de São Rafael. O Professor Responde é uma série que criei aqui no canal para responder algumas perguntas sobre alguns temas delicados à luz da teologia e da doutrina católica. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e vamos para o vídeo. Bom, alguns de vocês me perguntaram, agora que nós estamos chegando ao fim do ano, mas também ao longo do ano, se é lícito e moralmente aceito, segundo a doutrina da igreja e à luz do evangelho, da palavra de Deus, jogar em loteria ou jogos de azar. Será que isso, de fato, é possível, sem ofender a Deus, e nem mesmo poder estar entrando em uma espiral de pecado? Muito bem. Bom, antes de mais nada, nós temos que entender o que são aqueles que são chamados de antigamente jogos de azar, ou loteria, ou então jogos de sorte. Primeiramente, nós temos que compreender o conceito de justiça e aquilo que seria justiça comutativa, ou justiça que compete ao outro. Assim, eu pego o Catecismo da Igreja Católica a respeito das pessoas e os seus bens, e o Catecismo nos ensina, sempre à luz da tradição da igreja, sobre o respeito dos bens, né? O respeito aos bens alheios. Lembrando do mandamento de Deus, não cobiçar as coisas alheias. Primeira coisa que nós temos que compreender, que a loteria, ela nada mais é do que, se você for olhar ela na sua essência, são várias pessoas que, tentando jogar se juntam em vários lugares, reúnem, podemos dizer assim, o seu dinheiro, e aí joga a sorte para ver quem consegue ganhar, pegar o maior prêmio disso daí. O Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte, no número 24, 2413, os jogos de azar, jogos de carta, loteria ou apostas em si não são contrários à justiça. Tornam-se moralmente inaceitáveis quando privam a pessoa daquilo que lhe é necessário para suprir suas necessidades e a dos outros. A paixão pelo jogo corre o risco de se transformar em dependência grave. Apostar injustamente ou trapacear nos jogos constitui matéria grave de pecado, a menos que o dano causado seja tão leve que não possa ser razoavelmente considerado significativo por quem o sofre. Portanto, o sétimo mandamento proíbe os atos ou empreendimento por qualquer razão que seja, de maneira egoísta, ideológica, simplesmente mercantil, aonde você usa o outro para obter os seus próprios fins. Então, quando nós chegamos ao fim do ano, né, sempre tem aquela fezinha, vamos lá, vamos jogar na Mega Sena, vamos ver o que vai dar certo. Quem sabe a gente consegue um joguinho na quina ou em outro jogo, não sei. A verdade está aqui na ponderação, e aqui nós temos que pedir sempre compreender a virtude da temperança. Né? A virtude da temperança nada mais é do que uma virtude, um hábito que nós recebemos, que habitualmente, né? A virtude é um hábito, portanto, um exercício da própria busca, espelhado sempre em Deus, de moderar as coisas. Tudo aquilo que é demais não é bom. Não é bom você nem jogar demais, nem jogar de menos, ou você exagerar em tudo aquilo que você faz. Lembremos que um remédio a mais se torna veneno, né? E muitas vezes um veneno moderado ele se torna remédio. Portanto, então, a igreja ela não condena os jogos de azar em si mesmo. Aquilo que é condenável é a postura e o modo como nós muitas vezes nos comportamos. Qual que é o sentido para poder jogar em tudo isso? Nesse sentido, apostar em loteria para algumas pessoas, sobretudo para alguns puritanos, né? Existe um certo puritanismo. O que é o puritanismo? Não podemos mexer com nada daquilo que é mundano, com nada daquilo que é do mundo. Não podemos brincar. Aí você chega numa paróquia e você tem um problema.
Você vai numa festa da paróquia, por exemplo, o padre, para poder arrecadar os fundos, para poder, por exemplo, reformar o salão paroquial, faz a quermesse. Na quermesse tem um bingo. O que é o bingo se não um jogo? Mas qual que é a intenção desse jogo do bingo? É poder ajudar a paróquia. Aí você ganha aqueles leco-treco, aquelas coisas chinês que, né, as pessoas dão, ou até mesmo aquela tigela da avó que não serve mais, vamos dar pro bingo para poder sortear no bingo. Então, acaba se tornando uma brincadeira, acaba se tornando um jogo, e São Tomás de Aquino fala que as brincadeiras, os jogos, seja os jogos infantis, o lúdico, enquanto jogo, ele é capaz de conectar pessoas e também de fazer com que aquilo que nós somos chamados a ser da sociedade, de se conectar e ter essa relação interpessoal. Então, o jogo em si, ponderado em Deus, é bom, não é um problema. Então, o catecismo esclarece isso, e existe sim nuances, né, que precisam ser consideradas, né? Antes de mais nada, a gente precisa de definir o que é loteria. Então, loteria nada mais é do que uma espécie de um contrato de participantes, né? Mediante um pagamento de um valor irrisório. Você tem aí a Mega Sena, que dizem que está mais de meio bilhão de reais, né? A pessoa vai lá, acho que não sei se é R$6, R$5, faz um jogo. Né? Aqui você tem que ter a moderação de saber se você pode jogar 10 vezes, 5 vezes, 3 vezes, se isso não vai tirar da sua casa, se isso não vai tirar do seu sustento, se isso não vai prejudicar seus filhos, se isso não vai prejudicar o sustento da sua família e até mesmo você mesmo. Então, tudo parte de um princípio de boa intenção e, ao mesmo tempo, de bom senso. Nesse sentido, a igreja, ela trata esse assunto com muita tranquilidade, justamente porque aqui entra o princípio de maturidade. O princípio de maturidade de não somente de fé, mas humana. Uma pessoa responsável, um pai responsável, ele não vai, uma mãe responsável, não vai tirar o dinheiro que ela pagaria para o aluguel, ou dar o leite, ou o pão, a comida para os seus filhos, para jogar. Agora, é claro que nós temos muitas pessoas que se tornam viciadas em jogos. E já vi muitas famílias serem destruídas por causa do vício do jogo. E isso é um grande problema. Aqui já não entra mais a virtude. Aqui entra um problema de desvirtuidade e, ao mesmo tempo, de um vício capital. Aonde que entra o pecado na loteria ou nos jogos de azar? Quando a intenção é a cobiça. Você pega o seu salário inteiro, faz aí um monte de jogos e porque você quer, porque quer receber. Uma outra, eu lembro de São Cotolengo, e ele acolhia os pobres na sua casa e ele proibia os seus acolhidos, por exemplo, muitos às vezes iam e jogavam jogos de azar na Itália, e ele proibia de poder rezar. Ele dizia, olha, você não tem que rezar para a loteria. Aí entra um problema que muitas vezes a gente vai lá, faz aquela oração, pede para Deus poder abençoar. Nossa, o Senhor tem que me abençoar nessa loteria. Não, esquece. O Senhor não entra nessa brincadeira, porque simplesmente é o lúdico humano. Deus, ele provê muito mais do que uma loteria na sua vida. Deus provê o dom da vida para você. Só o ar que você respira e coloca nos seus pulmões, a capacidade de você enxergar as cores do dia, de respirar, de olhar o dia que nasce, quanto você pagaria por 5 minutos de respiração? Nem todo o dinheiro do mundo daria para que você pudesse pagar. Então, moralmente, também rezar para ganhar na loteria não seria conveniente, porque aqui você de alguma forma estaria usando o nome de Deus em vão. Mas, voltando a esse assunto, nós então podemos sim jogar na loteria se você tem um coração tranquilo. Então, se você já fez as suas apostas, vai tranquilo, seja moderado, e se a sorte abençoar você depois abençoa também aqui o canal e o apostolado de São Rafael, tá certo? Então, veja que esse vídeo
É um vídeo esclarecedor para você que fez essa pergunta. Ah, mas eu não gosto de jogo de loteria. Não tem problema, você pode continuar não jogando. Todos nós aqui temos as nossas histórias, cada um tem as suas experiências, né? Muitas famílias foram destruídas por causa do jogo. Então, continue assim. Mas se você quiser jogar, não tem problema, desde que você tenha maturidade, equilíbrio, temperança e saiba a intenção pelo qual você está fazendo. Certo? Catecismo da Igreja Católica, número 2421. Também São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, vai explicar isso para nós. E tá tudo certo, vamos ser felizes e vamos brincar, porque no final das contas é uma brincadeira, é um jogo, mas com consciência, porque nós somos adultos e nós somos moleque. Deus abençoe você, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Quero saber também o que vocês estão achando desses tipos de vídeos que eu estou colocando aqui do Professor Responde, à luz da teologia e da doutrina da igreja. Inscreva no canal, ative o sininho de notificações, escreva nos comentários qual é o outro tipo de coisas, alguma dúvida que você quer que eu responda para você aqui no Professor Responde. Deus te abençoe.